Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer. Cada oferta, cada dízimo que teus filhos trouxeram na tua casa. Muito obrigado por isso. Teus filhos entregaram o melhor deles. Continua abençoando, guardando, protegendo, tanto os que deram quanto os que não deram. Tu conheces a intenção do coração e tu sabe qual a intenção de cada um. Não deixa faltar nada, Senhor, na mesa de ninguém. Socorre cada lar representado aqui essa noite, os que estão aqui e os que não estão. Continua abençoando o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, de uma forma sobrenatural. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. Continua conosco, Senhor, nos ajuda. Se te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o Senhor. Só para atualizar vocês, estamos finalizando o banheiro do Kids lá. Já rebocaram as paredes ali da cafeteria. Aí estamos finalizando. Desde que nos próximos dias, aí na próxima semana, já está já com cara mais de cafeteria. Ainda não está com cara de cafeteria, mas vai ficar pela fé. Em nome de Jesus. Mas coisas estão acontecendo, graças a vocês, graças à contribuição, à ajuda de vocês. Nada disso seria possível. Então continue abençoando, continue fazendo. Continue sendo fiel ao Senhor e fazendo a sua parte, porque o Senhor faz a dele, em nome de Jesus. Vai tirar essa voz aqui do carro do ovo? Vai, né? Hã? Vai, eu creio. Ao ovo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, a partir do verso 11, melhorando. Carro do. Quem nos visita essa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a palavra de vida enseada. Se você gostou, volte e traga mais alguém junto. Sou o pastor Everson, estamos pastoreando aqui a palavra de vida enseada. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Para a gente é um privilégio ter você aqui essa noite, tá bom? Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido e que o Senhor continue falando com você em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Está faltando alguma coisa, pastor? Não? Tudo certo? Glória a Deus. João 20. Até cantar. Abri a minha Bíblia em João 20, isso aí, né? E me deparei. A gente não gosta muito quando a gente se depara com algumas coisas na Bíblia, mas está escrito lá e é para nós também. João 20, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Versículo 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Faz como tu queres essa noite, como tu sempre quer e sempre faz nesse lugar. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Muito bom sentir a tua presença, Senhor. Muito bom sentir a tua presença.
na simplicidade, na inocência. Como é bom te ver. Como é bom te ver. Como é bom ver o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, fica conosco, permanece conosco. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único Espírito bem-vindo nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Qualquer outro espírito seja repreendido no nome de Jesus. Você nunca será bem-vindo nesse lugar. Então pode ir embora daqui. Você perdeu mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, assim te oramos em nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus. Uma época e uma data muito significativa para todos nós. Um grande significado. Falar da Páscoa, falar de tantas coisas, falar de Jesus é muito bom e muito prazeroso. Gostamos muito disso, gostamos de todo o simbolismo que representa, de toda essa semana, de tudo que foi feito, tudo que foi preparado aqui, tudo que a gente viveu nesse final de semana. Eu particularmente tive um final de semana incrível, movimentando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas coisas boas quanto ruins. Mas um final de semana muito agitado, muito bom, muito gostoso, pesado, porque a gente fica com a responsabilidade. Quando batemos a meta, parecia que tinha saído um caminhão de cima das minhas costas, como fosse eu que estivesse juntando as caixas, e não era, eu sei disso. Mas o peso da responsabilidade, de tudo que aconteceu, eu confesso aos irmãos, a gente não pode mentir. Eu achei que não ia chegar, eu achei que não ia bater, porque ano passado, faltando 15 dias, nós já tínhamos batido a meta, já tinha passado. E esse ano foi bem mais difícil, mas o Senhor tinha colocado no meu coração que seria diferente mesmo, e foi. Mas tudo muito bom, muito prazeroso, muito bom ver tudo isso que envolve. Mas quando lemos a Bíblia e falamos de Jesus, sabemos que a história de Jesus foi muito fantástica em alguns pontos, como o pastor pregou quarta-feira aqui e falou, né? Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, então ele nasce, tem tudo aquilo. Só depois de 30 anos Jesus começa a exercer seu ministério, porque o homem só podia exercer o seu ministério depois dos 30 anos, seu sacerdócio. Então Jesus respeita todos os tempos, todas as leis que tinham naquela época. Jesus não quer ser diferente, Jesus não quer privilégio, diferente de algumas pessoas hoje que quer privilégio na casa do Senhor. Se o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, não teve privilégio, ele seguiu tudo aquilo que os homens colocaram, aí as pessoas chegam na igreja que é privilégio. Mas é Páscoa, hoje eu estou bonzinho. Eu não vou apertar hoje, porque eu estou com o coração cheio de chocolate, docinho. Então Jesus não queria nenhum privilégio, então ele respeita todos os tempos, passa todo o tempo, espera 30 anos, e assim Jesus começa a exercer seu ministério, começa a escolher os seus discípulos, começa a viver tudo aquilo que tinha para fazer, começa a viver com os discípulos e ensinar para eles, tanto na teoria quanto na prática. Nossos discípulos tiveram a oportunidade de viver a teoria e viver a prática com Jesus. Então Jesus foi discipulando, conversando, mostrando, ensinando, sempre instruindo os seus discípulos naquilo que ele faria, naquilo que aconteceria com ele. Então devia ser muito bom caminhar com Jesus todos os dias, tomar café com ele, conversar com ele, receber instruções dele. Então aqueles discípulos tiveram um privilégio muito grande. Então Jesus sempre fez questão de ensinar para eles e mostrar qual era o propósito. Porque o que interessa para Jesus é o propósito, na verdade. Todos nós temos um propósito, todos nós nascemos com um propósito, nós temos um propósito. É triste porque às vezes pessoas estão muito tempo dentro do Evangelho e nem conhecem o propósito de vida a qual elas foram chamadas. É por isso que você vai ver dentro do Evangelho, dentro da igreja, muitas pessoas querendo estar em lugares, quando na verdade Deus tem outros lugares para elas. Porque elas não entenderam o propósito de Deus na vida delas. Elas querem que o propósito seja de acordo com o que elas querem. E aí as coisas não fluem, travam algumas coisas, porque o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Mas nós queremos escolher o lugar, queremos estar em algumas situações, quando o Senhor tem outros lugares para nós. Então Jesus sempre fez questão de ensinar para eles, mostrar o propósito, dizer para eles o que aconteceria com ele. E eu gosto disso aqui, porque quando Jesus começa a dizer para eles, é o seguinte, eles vão me prender, eles vão me bater, eles vão me matar, e Pedro entra na frente, né, como advogado. Não, de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer. Ele chama Pedro de Satanás. Só que quando Judas acaba de entregar Jesus vai cumprimentar Judas, Jesus chama Judas de amigo. Então Jesus chama Pedro de Satanás e Judas de amigo. É estranho às vezes falar isso. Eu tento fugir desse negócio, mas é uma verdade. Se a gente parar para analisar de verdade, em todo o propósito que Jesus tinha, Judas acabou contribuindo mais do que Pedro. Ah, pastor, então é para trair então? Que aí se trair está tudo bem? Não, não é isso não.
É que o propósito era entregar Jesus, não era proteger, não. Então, nesse propósito, Judas acaba sendo mais útil do que Pedro. Porque quando Pedro entra na frente e fala, Satanás, sai para trás de mim. Quis defender, Jesus falou, Satanás. Quando aquele que entregou, quando ele falou, meu amigo, o que vale para Jesus não é os meios que são feitos, mas o que vale para Jesus é o propósito se cumprir. É por isso que eu vou dar um conselho para você essa noite. Não procure saber os meios que ele vai usar, a forma que ele vai fazer. Procure entender o propósito. Quem entender o propósito faz você enxergar a forma que Jesus está trabalhando. As pessoas têm dificuldade porque elas não conseguem enxergar Jesus trabalhando, porque ela quer escolher os meios. Então quando Jesus falou para ele assim, eu vou morrer, os caras vão me matar. Ela, não. E aí Pedro entra na frente, não, eu não vou deixar isso acontecer. Ele falou, Satanás, sai daí. Sai daí, Satanás. Porque todas as vezes que eu impeço ou tento impedir um propósito de Deus, eu assumo o papel do diabo. Todas as vezes que eu entro na frente e tento impedir um propósito de Deus, eu dou lugar para o diabo. E presta atenção. Não vou mudar a voz, não vou colocar a mão para trás e não vou cair no chão, viu? Vai parecer até uma coisa boa. Não, você não pode morrer. O diabo sabe trabalhar, irmão. E Jesus então ele vem com um propósito. Qual era o propósito? Ele tinha que passar, tinha que morrer. E ele vai conversando com eles e explicando. Fica tranquilo, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que os discípulos, eles estavam com Jesus todos os dias, passando por tudo aquilo, vivendo coisas, mas não prestavam atenção no que Jesus falava. Qual que é o maior problema de alguns discípulos? Está no culto, mas não presta atenção no que ele fala. Porque se prestasse atenção no que Jesus fala, nunca seria surpresa nada que acontecesse. Então tem pessoas que estão com Jesus, andam com Jesus, vêm no culto, tal, mas não ouve o que ele diz. Porque Jesus falava, eu vou morrer, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Então Jesus falava o que ia acontecer, mas instruía aquilo que... Mas eles não prestavam atenção. É por isso que quando Jesus... Então agora eles prendem, Judas entrega, Jesus acontece tudo que você já sabe que aconteceu. Jesus então é crucificado no meio de dois ladrões. Eu estava aqui de manhã com os meninos estavam mexendo no som aqui. Eu estava falando para eles. É impressionante porque os discípulos andaram com Jesus, ouviram Jesus, tomaram café com Jesus, estavam junto com Jesus, estavam na mesa com Jesus, estavam na ceia com Jesus, mas não entendiam o propósito de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que agora Jesus foi entregue por Judas, foi preso, apanhou, aquilo tudo que a gente já conhece, coroa de espinho, agora é crucificado e está no meio de dois ladrões. E a Bíblia vai dizer que um deles fala assim, se tu é filho de Deus, salva tu e salva nós. Aí o outro diz assim, fica quieto, pô. Nós merecemos estar aqui, ele não. Aí olha para Jesus e fala, Jesus, lembra de mim quando entrares na tua glória? Ele disse, hoje mesmo. Presta atenção numa coisa, o que aquele homem entendeu e enxergou, tem uns caras que falam que é Dimas, né, o primeiro vida louca da história, né, não é isso aí? Não escandaliza não, tá, irmão? É só para dar uma quebrada no gelo, para ficar legal daqui a pouco. Dimas consegue enxergar o que os caras 3 anos andando com ele não conseguiu. Como que deve ter sido frustrante para os discípulos que andaram, sentaram, comeram, viram, praticaram, não conseguiram entender, e um ladrão, visto pelos homens como tal, condenado pelo aquilo que tinha cometido, consegue identificar algo, o propósito de Jesus, salvar. Falou, lembra de mim? Você vai ver que o texto não diz depois, amanhã, mês que vem, não, ele falou hoje.
Porque quando Jesus tem algo para fazer, ele faz, não fica adiando. Então ele falou, não, hoje mesmo estará comigo. Então o discípulo não conseguiu ver o que o ladrão viu. É por isso que quero dizer uma coisa para você. Não tem nada a ver o tempo que você passa com ele, o tempo que você tem no evangelho. O que muda de verdade é quanto tempo você demorou para entender o propósito dele. Então tem gente que não sai dentro da igreja, mas não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Mas isso também não é motivo para você ficar de vez em quando vindo também, viu? Porque tem uns que vêm de vez em quando que gostam, porque está vivendo da igreja, mas você acha que vem, você vindo de vez em quando, mudou alguma coisa? Até porque se você entendesse o propósito de Deus na tua vida também, você não vinha de vez em quando. Então aquele ladrão consegue enxergar o que os discípulos não viram. E a Bíblia diz então que Jesus ali, depois de passar o que tinha que passar, entrega o seu espírito. E a gente sabe disso, que além de Jesus tinha que suportar as dores, dos machucados que sofreu, da coroa de espinho, dos furos nas mãos e nos pés, ainda tem que manter o corpo em posição. É por isso que eu quero dizer para você, não existe evangelho sem dor, tá bom? O evangelho carinhoso não é o da Bíblia. Porque Jesus, além de estar com as mãos furadas, os pés furados, coroa de espinho na cabeça, as costas todas machucadas devido à surra que ele tomou, ele tinha que manter o corpo ereto, em posição. Por isso, se você quiser manter posição com Deus, vai doer, viu? Vai doer, mas é necessário. Jesus só entrega o Espírito quando terminou o que tinha que terminar. E ali ele suportou. Mas ele era Deus, ali ele também estava como homem. Então Jesus agora entrega o seu Espírito. A Bíblia diz que há um terremoto, os sepulcros se abrem, como cantaram aí. Só que a Bíblia vai dizer agora em João 20, que Maria está na boca do sepulcro, chorando. Olha para dentro, vê 2 anjos, um na cabeceira, nos pés onde Jesus está deitado. E os anjos perguntam: por que você está chorando? Por que você está chorando, mulher? Ela falou: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando ela vira, Jesus vem, a Bíblia diz que ela não consegue reconhecer Jesus. Presta atenção. Ela estava procurando alguém que ela não conhecia. Será que tem alguma semelhança? Ela está procurando alguém que ela não conhece, porque Jesus estava ali, ela não viu. Por que está chorando, mulher? Ela supondo que ele fosse o jardineiro. Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus vem: Maria. Tá, pastor, o que isso quer dizer? Primeiro ele chama ela de mulher. Ela não reconhece ele. Quando ele fala Maria, ela fala mestre. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, presta atenção. Se eu não sei quem eu sou, não tem como eu reconhecer quem ele é. E vou dar uma notícia para você essa noite. Tem um monte de crente, um monte de Maria na igreja que não sabe nem quem é. E se eu não sei quem eu sou, eu não consigo reconhecer ele. Se eu não tenho identidade, como que eu vou conhecer quem ele é? Porque a Bíblia diz que ela está procurando o mestre está lá, ela não consegue ver. Então ela nem sabia quem ela estava procurando. Pastor, mas ela estava muito triste, ela estava isso, eu sei que ela estava. Mas quando o anjo pergunta para ela o que Jesus também pergunta, porque ele estava chorando, é como a gente vê assim: ô Maria, tem motivo de chorar? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: ô Maria, tu prestou atenção direitinho no que eu expliquei nesses 3 anos? Ô Maria, tu escutou? Maria talvez não passou 3 anos com ele, perdão. Mas ô Maria, quando eu libertei você dos demônios, e aquele tempo que você começou a caminhar junto comigo, você prestou atenção no que eu falei?
Você, de verdade, você prestou atenção nas instruções que eu passei para vocês quando estava perto de ir embora? Porque eu falei para vocês que eu ia morrer, mas eu ia ressuscitar. Então, em outras palavras, está dizendo assim: ô Maria, tem motivo para chorar? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem não conhece Jesus, algumas coisas se tornam estranhas. Algumas coisas ficam fora do lugar, porque nós não temos relacionamento. Mas eu estou falando de uma pessoa que foi liberta por Jesus, que caminhava com ele, que sentava com ele, mas não prestava atenção no que ele dizia. E aí quando a gente olha nos dias de hoje, está um monte de gente que anda com Jesus, faz as coisas para Jesus, mas não presta atenção no que ele diz. Porque se prestasse atenção no que ele diz, não chorava quando não teve motivo para chorar. Porque na verdade o sentimento que deveria existir naquele momento era de alegria. Por quê, pastor? Porque quando eu vejo o túmulo vazio, é sinal que aquilo que ele me disse é verdade. É por isso que a gente pega essa semana hoje, o Instagram fica crente essa época. Ai, a cruz está vazia, o túmulo também, para o meu coração está cheio. Eu vou deixar uma pergunta para você: será? Será? Nós gostamos dessas frases. Numa semana aconteceu um monte de coisa. Então, tinha outra, essa também era outra desse tempo agora. Em uma semana aconteceu muita coisa. Aí colocou as fotos lá que Jesus tá. Será? Porque presta atenção. A cruz está vazia, é verdade. O túmulo está vazio, é verdade. Só que uma verdade também é que o nosso coração muitas vezes está vazio também. É por isso que buscamos Jesus por coisas, não por Ele. Porque se nosso coração estivesse cheio, buscava por Ele. Vou dar um termômetro para você saber se o seu coração está cheio ou está vazio, tá bom? Você talvez interprete de uma forma errada, porque vai falar que ele está falando é o pastor e tal. Mas presta atenção. Quando o servir na igreja começa a ser um problema, está começando a ficar vazio o coração. Ah, pastor, está falando isso que o senhor é pastor, quer que o povo meta a mão. Não, eu já tive aí também. Hoje eu sou telhado, mas já fui pedra. E eu sabia quando eu estava bem com Deus. Já não era peso para mim fazer, já não era peso para mim servir, porque eu estava contente, eu queria estar, meu coração estava cheio de alegria, eu estava querendo aquele negócio do primeiro amor, eu quero fazer, tô. Mas quando eu começo a ficar com o coração vazio, hoje não. Estou enfiado na igreja, aquele negócio todo. Começa a indício. Por quê? Porque o túmulo, a cruz está vazia, o túmulo também, mas meu coração está começando a esvaziar também, está cheio de espaço. E quando o meu coração está vazio, eu começo a procurar Jesus onde ele não está. Porque se Maria tivesse com o coração cheio, ela não procuraria Jesus lá. Porque se Maria tivesse com o coração cheio, tivesse escutado o que Jesus tinha dito, ela não procuraria Jesus no túmulo. É por isso que quando eu começo a procurar Jesus em alguns lugares, ou então começo a procurar algumas coisas em alguns lugares para preencher um vazio que está dentro de mim, é que está mostrando para mim que já tem um espaço ali. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse espaço aí, bebida não preenche, droga não preenche, prostituição não preenche, adultério não preenche. Esse lugar tem dono. Pastor, você não falou que era Páscoa? É. Chocolate doce. É amargo também, né? Então, quando eu começo a procurar Jesus em alguns lugares, é sinal que tem espaço no meu coração. Então, Maria vai lá procurar Jesus, e aquele que está falando com ela é quem ela estava procurando. Ah, pastor, mas deve ser que Jesus veio como? Ah, deve ter vindo com o cabelo agora, sei lá. Tem um Jesus que o pessoal desenha aí. Sei. É que, claro, Jesus. Não vou falar não. De repente Jesus meteu um nevô, né? No cabelo e na barba, né? Jesus com nevô no cabelo e na barba branca, igual a minha, branca. Então ela foi procurar alguém que, falando com ela, não conheceu. Só que ele mostra e ensina para nós que se eu não saber quem eu sou, dificilmente eu vou reconhecê-lo.
É por isso que algumas pessoas estão presas numa crise de identidade tão grande que ela não consegue reconhecer Jesus. Então ela fica perdida, sem saber o que fazer. Porque primeiro ela precisa se encontrar. Por isso que eu falei para você que Dimas, ele conseguiu enxergar porque primeiro ele reconheceu quem ele era. Quando Dimas reconhece quem ele era, ele falou assim, ó, eu e você merecemos estar aqui. Somos culpados. Ele não. Então, ou seja, ele consegue reconhecer Jesus porque ele reconhece ele primeiro. Sabe qual que é o problema das pessoas? Elas querem ver Jesus sem nem reconhecer quem elas são. Tenho certeza absoluta, não sei quantas pessoas tem aqui hoje. Não sei. 200 e alguma coisa, provavelmente. Se eu fosse perguntar para todo mundo aqui, quem é você? O que você me responderia? Se eu perguntasse para você, qual o seu propósito de vida? Tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão aqui essa noite não saberiam responder. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Por que as pessoas têm dificuldade de melhorar? Porque elas não querem reconhecer quem são. Então a pessoa, presta atenção, a pessoa tem um grande problema. Alguns problemas. Qual, pastor? Tem dificuldade de reconhecer o erro, tem dificuldade de saber que ela é chata, tem difícil de saber que ela está fazendo coisa, porque ela acha que o jeito dela é certo. Então ninguém vai melhorar enquanto não aceitar a forma que é. Então eu preciso entender, poxa, eu preciso melhorar, porque às vezes eu perco a mão, sei lá, sabe qual é o teu, eu sei qual é o meu, eu sei quais são os meus. E se eu não reconhecer quais são os meus, eu nunca vou melhorar. Porque toda vez que alguém falar para mim onde eu tenho que melhorar, eu vou falar, não, eu não vejo assim. Então eu não tenho como eu melhorar se eu não reconheço que eu estou errado. Então o que Dimas nos ensina? Dimas, um ladrão está ensinando para nós. O que Dimas ensinou? Eu mereço estar aqui. Eu cometi isso aí mesmo. Sabe qual que é o problema? Que a gente não gosta mais desse evangelho que confronta? Porque a gente não quer ser confrontado, a gente quer ser alisado, passar a mão na cabeça. Quer que a gente abrace você, cheio desses problemas, não quero resolver isso aí. Esse evangelho não é para mim, não. Tá, qual é o evangelho então? Não, eu gosto do evangelho que a Bíblia diz, vinde como estais. Falou para vir. Falou para vir. Veio. Chegou. Agora tem que mudar. Não falou para vir e permanecer. Falou vim. Vem. Depois vai mudar. Então a gente quer um evangelho que pode, que quer fazer as coisas bonitas. Só que a gente esquece de algumas coisas que precisam ser feitas. Então o tema da cantada era o véu se rasgou, não é isso? Eu tenho acesso livre, presta atenção. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga. Então agora eu posso ter acesso todos os dias, qualquer momento, qualquer um podia, não é mais o sacerdote. Não era mais o pastor que podia só agora, de ano em ano. Não, a qualquer momento eu posso ter acesso a ele. Então agora Maria tem uma oportunidade de ter acesso ao Santo dos Santos. Só que ela não reconhece ele. O véu já estava rasgado. Todo mundo podia ter acesso. Então agora Maria estava uma grande oportunidade. Eu vou ver ele. Ele não consegue. Então deixa eu aproveitar para aplicar para nós aqui. O véu está rasgado. O acesso está livre. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não entra no Santo dos Santos? Quanto tempo que você não reconhece ele? Agora eu vou dizer uma coisa para você também. Só consegue reconhecer Jesus quem está com o coração cheio. É por isso que ontem se perguntasse para mim assim, pastor, qual cena o senhor deixaria para a Páscoa Solidária desse ano? Escolhe uma cena, pastor. Eu tenho uma. Eu estava onde que é lá? No final da Assis Chateaubriand, é a pedreira? É? Tu chega lá, se o amortecedor do carro não for bom, não vai chegar. Tem alguém aqui da pedreira, estou falando porque eu sofria quando eu estava trabalhando no Uber, que quando ia lá eu cancelava, estou confessando meu pecado agora. Quando eu via que era pedreira, eu cancelava. Que é isso, pastor? Tem alguma coisa? Não é. É porque não dá para andar. Primeiro, tem buraco e tem que andar devagar. Não dá para andar rápido lá. Então, quando eu via pedreira, eu cancelava. Estou confessando meu pecado. Tem alguém da pedreira aqui, já vai me perdoando. Páscoa, né? Vou te dar um chocolate.
Então eu estava lá na pedreira, aí fizeram a fila, começaram a entregar e tal, aquele negócio todo, né? Um pega aqui e tal, e vem uma menininha. Eu estava em pé do lado do carro assim, não estava nem entregando, só estava olhando. E a Mel estava em pé aqui, tirando foto, filmando e tal. Aí a menininha veio e bateu na perna dela assim. Menininha desse tamanho assim. Ia ter 3, eu acho. 3 anos. Bateu na perna dela assim, ela em cima do carro, ela abaixou assim, olhou. A menina falou assim: Deus te abençoe. Sabe o que é isso, irmão? É enxergar Jesus em tudo. Sabe por que você não consegue enxergar Jesus às vezes? Porque você desenha Jesus. Aí ele vai vir de branco. Ele vai vir com o seu manto. Fala: filha, filho. Olha o pai aqui, o pai chegou. E às vezes você não consegue perceber Jesus, porque você está tão vazio. Ele está tantas as vezes tentando demonstrar para você que é Ele, mas você quer desenhar a cena, você quer pintar a cena, você quer fazer. Presta atenção numa coisa: uma criança, 3 anos. Eu podia ir embora ali. Que é isso, pastor? Podia, já eu vi Ele. E não há nada mais gratificante quando nós enxergamos Ele. Por isso que quando Jesus traz de volta a identidade de Maria para ela, porque ele já sabia quem era. Ela falou: vai lá e avisa para os teus irmãos. Ela vai lá e fala assim: eu vi o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que é fantástico para você. Eu não sei o que é maravilhoso. Eu não sei o que você dimensiona. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: não há nada mais maravilhoso, não há nada mais surpreendente, nada mais do que você conseguir ver Ele. Vê como que é um aleluia xoxo. Vê como que é um aleluia fraco. Sabe por quê? Porque para você não é mais importante vê-lo. Para você é mais importante o que Ele pode te dar. Se eu falasse para você aqui: levanta a mão que Jesus vai dar, glória! Só ver para você não é importante. Só ver Ele mais não é importante mais. É importante quando Ele pode me dar algo. Aí nós começamos a barganhar com Ele. Jesus, me dá, eu quero se for assim. Aí a gente pega para ver a história de Jesus. Aí Jesus não ganhou nada. Aos nossos olhos só perdeu. Aos nossos olhos. Jesus falou: Maria. Ela falou: mestre. Eu guardei um negócio, eu vim aqui na quarta-feira vendo o pastor pregar. E ele falou um negócio que eu não tinha visto nesse texto ainda. Quando Jesus responde Maria, sua mãe, em João 2, no casamento, ele falou assim: o que tenho eu contigo, mulher? Já não era mais o filho dela falando com ela. Já era o filho de Deus. Mas quem que Maria foi buscar ali agora? Eu não sei quem Maria foi buscar. O mestre ela não foi. Porque se ela tivesse ido buscar o mestre, primeiro que ela já não deveria nem ter ido ali, porque ali ele não estaria. Mas você entende como muda as coisas? Eu estou procurando alguém que eu não sei quem é. Eu estou atrás de alguém que eu não conheço. Movido pela companhia de alguém, movido pela indicação de alguém, movido pelo convite de alguém. Tudo bem, até isso aí é válido um dia. Eu também fui assim. Mas o problema é que os tempos se passaram e você já está há muito tempo aqui dessa mesma forma. Procurando Ele onde Ele não está, não conseguindo reconhecê-lo quando Ele fala com você. Por quê? Porque o que Ele falou para você, explicou e veio ensinando, você não deu ouvido. Porque o que Ele falou e veio ensinando ia contra aquilo que você queria. É por isso que Pedro falou assim: não, você não pode morrer. Não. Ele falou: Satanás.
É por isso que toda vez que alguém explicar para você ou pregar um evangelho para você que não te custa nada, não é Jesus que está pregando para você. Toda vez que alguém pregar um evangelho para você que não vai custar algo para você, não é o evangelho genuíno. Só que se tem esse tipo de pregadores hoje, é porque o público está para ouvir. Uma pessoa vai falar para mim: pastor, mas tem um monte de falso profeta. Existe falso profeta porque a gente gosta de escutar coisa boa, que não é de Deus. Porque está vindo agora uns pastores que estão pregando um evangelho que não é verdadeiro. Um pastor falou para mim, eu falei: claro, pô, está pregando porque o povo quer comer essa comida aí, pô. Porque se quando você ouvisse que levanta a mão que eu vou te dar algo, você todo torto, você abaixar sua mão e não voltasse mais naquele lugar, porque você sabe que você está todo torto e não vai receber nada de Deus, todo torto. Você gosta dessa conversa? Você gosta? Não. Quantos dias? Qual os dias? Qual dia? A gente gosta disso. Levanta a mão. Vai que eu vou soltar. Vai soltar o quê? Aí o cara, ou a mulher, deixa eu melhorar isso, o irmão ou a irmã, aí acho que naquele culto vai levantar e vai segurar, irmão. O fogo só desceu no altar quando Elias arrumou. Eu quero ver o fogo descer. Com o altar bagunçado não desce nada. Não, pastor, eu quero ver o fogo, porque não sei o que, os outros falam que aquele culto corre com fogo. Qual fogo? Porque o fogo do céu só com o altar ajeitado, irmão. Ó, direitinho, limpinho, soprando a cinza que ficou, limpinho o fogo. E aí quando eu vejo um evangelho sendo pregado e alguns irmãos falando, aí eu vou aqui na Bíblia, eu não encontro. Só que Jesus falou para ela: Maria, seguinte, tem uma notícia boa para tu. Vai lá e fala para eles. Sabe por quê, irmão? Existe um propósito maior que qualquer plano. Os planos dos homens era acabar com Jesus. Porque Jesus estava pregando algo que ia contra aquilo que eles acreditavam. Jesus pregava contra o sábado, que o homem entendia que o sábado não podia tal coisa. Jesus pregava contra o sábado, fazia milagres no sábado. Jesus vai quebrando todos os protocolos para mostrar para os homens que ele não é uma religião. Então Jesus lutou contra isso para quebrar essas coisas. E nós, hoje em dia, estamos parecidos com aquele povo. Cheio de coisa, cheio de negócio, cheio de... Não, tem que ser dessa forma, tem que ser de outra. Cheio de planos e sem propósito. Tem um monte de gente cheio de planos e sem propósito. Presta atenção. Tem um monte de gente cheio de planos sem propósito. Que é isso, pastor? O que é plano sem propósito? Não vai acontecer nada. E vai piorar com o que está ainda. Que é isso, pastor? Porque presta atenção, quando eu me torno um filho de Deus, já não é da forma que eu quero. Então os meus planos têm que estar alinhados com o que Ele quer, com o propósito dele. É por isso que ele estava falando assim: eu preciso morrer. Pedro falou: não, Satanás. Se o Filho de Deus está dizendo que precisa morrer, quem sou eu para dizer que não? Mas por que Pedro falou isso? Porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Então presta atenção, vou te dar um conselho essa noite, na noite de Páscoa. Se você não consegue entender o que está acontecendo, não fala nada. Fica quietinho que vai errar menos. Mesmo que você fique com raiva, bravo, mas fica quietinho. Já você entende. Não abre a tua boca para falar do que você não conhece. Porque talvez você esteja atrapalhando aquilo que ele quer fazer. Tem um monte de gente que Deus está falando para ele: fica tranquilo, eu vou travar esse negócio aqui, porque eu estou travando aqui para abrir algo maior ali. Aí não, isso aqui não. Deixa aberto isso aqui. Eu gosto tanto disso. Como que eu, com a minha visão tão fraca, posso querer enxergar aquilo que ele já está vendo amanhã? A questão é: eu quero viver algo grande, mas não quero fechar o pequeno.
Quero viver algo grande, eu quero viver algo sobrenatural. Tá bom, quer viver algo sobrenatural? Vou tirar isso aqui seu. Não, isso aqui não. Quer viver ou não quer viver? A pergunta essa noite é: quem quer viver um sobrenatural de Deus? Deixa eu ver. Está disposto a deixar ele arrancar o que tem que arrancar? Está disposto a deixar ele arrancar o que tem que arrancar? Ai, estou sem tempo, estou numa correria danada. Não, eu quero viver algo, eu quero. Eu nunca vi ninguém que viveu algo extraordinário com Deus não ter que abrir mão de alguma coisa. É por isso que eu falo para você, quando meu coração está cheio, eu quero fazer parte das coisas dele. Mas quando meu coração está esvaziando, que eu não estou bem comigo mesmo, aquilo é pesado para mim. É o que eu falei outra vez brincando aqui no culto de manhã. Quando a gente vai falar de jejuar, as pessoas falam: ai, jejum, ai, dor de cabeça. Me dá uma dor de cabeça, já começo, a vista começa a embaraçar. Às vezes fico o dia inteiro sem comer, na correria. Ai, pastor, não consigo. Quando eu vejo, eu já não consigo. Me dá um. Mas às vezes ficou para lá e para cá com as tuas coisas, com os teus planos, e nem comeu. Mas não pode jejuar pelo propósito. Então nossos propósitos fogem do dele. As nossas motivações fogem do dele. Parece que a gente não precisa mais pegar a direção com Deus, não precisa perguntar para ele nada. Nós sabemos de tudo. Se você não precisa dele para fazer nada, não precisa, faz. Só depois tu me fala se deu certo. O túmulo pode estar vazio. A cruz pode estar vazio, mas não pode ser vazio eu, porque presta atenção numa coisa. Tem muita gente dentro da igreja hoje que de verdade fala que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o coração também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro de nós precisa ter um coração cheio, não um túmulo vazio. Ou como cantaram aqui, a gente costura o véu de novo. O véu está rasgado. O acesso está livre. Eu posso hoje. Eu não preciso dobrar o joelho. Às vezes você está dirigindo. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Várias vezes eu estava dirigindo. Principalmente quando eu estava no Uber e viajava para São Paulo. Quando eu voltava sozinho, nitidamente eu sentia alguém sentado junto comigo. E aquela graça tomava dentro daquele carro. E eu não estava de joelho, eu não estava de jejum. Não. Estava falando com Deus. Ali era meu santo dos santos. Quantas vezes tomando banho. E aí eu ficava ali e começava, muitas vezes aquele lugar era o santo dos santos para mim. Então muitas vezes a beirada da minha cama foi o santo dos santos. Mas quanto tempo você, por mais que esse acesso está livre, quanto tempo faz que você não adentra isso? Quanto tempo faz que você não consegue enxergá-lo? Porque quando eu entrei aqui ontem, que meu pé começou a pisar na água, e aí eu vi lá a recepção cheia de água, as caixas de bombom molhada, aquele negócio todo vinha aqui, depois eu fiquei com medo que tinha uma tomada ali, eu falei, se tiver tomar choque, vai tinha tomado, porque já estava molhado o chão todo. Quando eu pisei e comecei a ver aquele negócio, eu falei, caramba, que trabalho magnífico foi feito hoje e tal. Quando eu falei, eu estou aqui também. Estou aqui também. Porque nós temos um péssimo defeito de enxergar Jesus só nas 2.070 caixas. Aí você vai pegar uma Páscoa solidária, que pneu rasga, coisas quebram. Que é isso, pastor? Acontece, faz parte. Faz parte de um trabalho, faz parte do propósito. E eu preciso estar com o meu coração cheio dele, porque quando acontecer isso, na minha boca, não. Porque ele quer que você se entristeça. Presta atenção numa coisa. O que o diabo faz muito bem? É fazer você ficar triste diante de uma grande alegria.
prestar atenção, não sei se você já viveu isso. Você está vivendo algo maravilhoso, um tempo maravilhoso, e ele fica insistindo em colocar tristeza no teu coração. Por isso que o anjo perguntou para Maria: ô Maria, mulher, por que tu está chorando? O momento era de estar dando pulo. O momento era de estar alegre, porque já era o dia de ele voltar. Era momento de alegria, de se alegrar, de pular, de rodar, aquele negócio todo. Por quê? Não era para chorar, mas o inimigo e as situações querem colocar tristeza quando eu tenho que me alegrar. É por isso que quando você está, às vezes, vivendo o seu melhor momento da sua vida, ele vai vir com alguma coisa para tentar te trazer tristeza. Por quê? Porque você para de se alegrar com aquele momento. E se você não se atentar a isso, você vai dar lugar para tristeza. E quem fica com o coração cheio de tristeza não consegue reconhecer ele. Maria foi naquele lugar e não conseguiu reconhecer Jesus porque ela foi com o coração cheio de tristeza. Porque se ela tivesse com o coração cheio de alegria, quando ela olhasse lá, visse os dois anjos e o negócio falando... Quando ela olhar, já não deveria ter ido, mas já que foi, quando olhou lá e estava vazio, ela falou: Olha, igual um amigo meu falou: Era isso o sentimento de Maria. Eu falei: rapaz, valeu a pena. Se eu perguntasse para você, se você fosse, você não pudesse mentir. Não, pastor, mas crente não mente. Crente mente. Não, mente. Sabe que não pode, mas mente. Se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim para você: o seu momento hoje é de alegria ou de tristeza? O que você falaria para ele? Jesus perguntasse para você hoje, nesse seu momento que você vive hoje, qual é o seu sentimento? Seja sincero com você. Ai, estou sozinho. Aí começa: não, estou numa prova terrível. Não. Por quê? Porque esse é o momento de você, para você, o que é mais importante são as coisas. Porque esse seu momento, só o fato de ele vir na tua frente falar contigo, você já tinha que falar o que Maria falou: eu vi ele. Mas só que se Jesus fosse falar com algumas pessoas aqui hoje, ele ia começar a contar história triste, chorar: faz alguma coisa, não aguento mais. Se eu visse Jesus hoje, irmão, falei para os caras que estavam comigo de manhã, eu acho que eu caia duro. Eu não sei como eu ficaria vendo Jesus hoje, igual ela viu. Porque quando eu estou montando um sermão e a gente escuta a voz dele, quem monta sermão e quem ministra aqui sabe o que eu estou falando. Quando você está montando um sermão e aí você está vendo, fala: aí vem aquele negócio, aquela voz. Dá um negócio, eu particularmente, você vai perceber que eu sempre vou colocar, quando eu colocar alguma coisa no grupo assim, falar assim: vou pregar amanhã lá, tal coisa, exemplo. É porque eu não consigo segurar quando ele fala comigo, eu já quero passar para frente. Porque é um negócio que me toma, que me enche de uma forma que eu já quero compartilhar com os outros. Porque enxergar Jesus em tudo é isso, é conseguir ver ele onde ninguém vê. Tá com o coração cheio é ver Jesus onde ninguém vê, é encontrar Jesus onde todo mundo procura. Tá com o coração cheio, eu consigo ver Jesus em tudo onde ninguém vê. Tá com o coração cheio, não são as circunstâncias que me cercam que definem o que eu vou fazer. Presta atenção, as circunstâncias à sua volta não podem definir quem você é. É por isso que eu gosto dessa passagem, eu gosto dessa passagem. E aqui eu vou encerrar. O louvor pode ir para cá, não sei se o coral vai cantar de novo, não sei o que vai acontecer. Se for cantar coral, vem coral. Se for louvor, vem louvor. Só louvor? Então é só louvor. Eu gosto muito dessa passagem para me encerrar aqui. Não tem nada a ver com Páscoa, mas talvez você vai entender. A Bíblia diz que um homem está na beirada do caminho. Beirada, ele era cego, ele não poderia adentrar o caminho junto com os outros. A Bíblia diz que ele escuta um barulho e pergunta para quem estava à sua volta: que barulho que é esse? Ele fala: Jesus o Nazareno está vindo aí. A Bíblia diz que aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas que estavam à sua volta começaram a falar: cala a boca, cala a boca.
E a Bíblia diz que quanto mais mandava ele se calar, mais alto ele levantava o clamor. Não estava isso aqui no meu esboço, não era aqui que eu ia terminar, mas vou terminar aqui porque eu sigo aquilo que o Senhor fala no meu coração. Estou falando de um homem que estava cego. As pessoas à sua volta mandaram ele se calar. Tudo contrário à voz dele. Só que ele enxergou o que ninguém enxergou sendo cego. É por isso que eu falo para você, está com o coração cheio, a circunstância à sua volta não importa. Que é isso, pastor? Se você tiver com o coração cheio, convicção de quem é, não importa o que está acontecendo à sua volta. Então a Bíblia diz que eles gritam, cala a boca, e ele, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. Porque Jesus sempre vai parar para um clamor verdadeiro. Tinha outras pessoas gritando? Claro que tinha uma multidão com ele. Só que aquele homem era cego. As pessoas à sua volta torcendo contra, mandando se calar. Só que ele subiu o clamor. Então ele enxerga o que ninguém vê. Os homens disseram que era Jesus de Nazaré. Ele falou que era o filho de Davi. Mas como que ele conseguiu ver, pastor, se ele estava cego? Porque o que determina a visão de quem está com o coração cheio não são os olhos. É como está aqui dentro. Se eu tiver com o coração cheio, as pessoas vão falar, está um caos. Eu falar, Deus está no controle. Se eu tiver com o coração cheio e a porta fechar, Deus é o dono da minha vida. Se eu tiver com o coração vazio, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde que eu vou, e agora como que vai ser? Mas quem está com o coração cheio fala, Deus tem propósito nisso. Porque em tudo Deus tem propósito. Então quando eu estou com o coração cheio, os meus olhos estão abertos, mesmo sendo cego. Mas quando eu estou com o meu coração vazio, eu enxergando não consigo ver. Porque Maria foi lá enxergando Jesus do lado dela, ela falou, é um jardineiro. Eu quero falar para você que está aqui essa noite, será que essa semana, não vou nem falar mais, vou lá curtinho. Já parou para pensar que o problema dessa semana... Já parou para pensar? Já parou para pensar que o problema da semana era ele? Já parou para pensar que o problema dessa semana podia ter sido ele? Já parou para pensar que a enfermidade dessa semana pode ter sido ele? Você consegue ver ele na enfermidade? Você consegue ver ele na porta fechada? Ah, não consigo, pastor. Seu coração está vazio como fumo. Porque se você não consegue chegar Jesus nas coisas boas, você está no lugar errado. Ah, eu não consigo ver Jesus nessa porta fechada, então era ele. Eu não consigo ver assim, é porque o seu coração está vazio. Quem está com o coração vazio, a vista fica turva. Ele falou, está chorando por quê, mulher? Não é hora de chorar. O momento não é de choro. O momento é de restituição. Porque a vitória de Jesus não está na morte. A vitória não está na morte. Na morte a conta foi paga, o benefício estava na ressurreição. A morte teve que vir para que Jesus pagasse o que devia. Porque pela lei tinha que morrer pelo que cometeu. Então Jesus morre, pagou. Mas o benefício nosso está na ressurreição, não na morte. Porque a ressurreição traz restituição. Então ele falou, mulher, por que está chorando? Falou, eu não sei por onde levou meu Senhor. O véu estava rasgado já. Sabe qual foi o personagem que acessou pela primeira vez o Santo dos Santos? Maria. Não foi Pedro. Não foi João. Não foi nenhum outro discípulo. Uma mulher. Porque o Santo dos Santos é em qualquer lugar que eu consigo enxergar ele.
Onde tem sido o teu santo dos santos? Onde você tem visto Jesus? Ai, pastor, faz tempo que eu não vivo Jesus, não vejo Jesus. Por quê, irmã? Não, estou numa prova terrível. Mas quem falou que na prova ele não está? Não, porque eu estou enfrentando um deserto. Nos desertos foram os lugares que Jesus mais fez milagre. Onde Deus mais se manifestou foi no deserto. Eu não vejo, não estou vendo. É porque seu coração está vazio, você não está concordando com o que está acontecendo. E quando eu discordo da forma que ele trabalha, não tem como eu enxergar ele. Eu não consigo ver Jesus, porque você é dona da verdade. Você é o sabichão. Não, ele não trabalha assim. Trabalha. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que ele teve prazer em moer o filho. Eu não aceito passar por isso. Tá bom? Pula o processo mesmo. Vai chegar legal, vai dar certo, viu? Engraçado que está nesse tempo todinho pulando de processo em processo e não resolveu nunca, né? Vamos acessar o Santo dos Santos? Quem quer acessar o Santo dos Santos? Quem quer acessar o Santo dos Santos? Ou quanto tempo faz que você não acessa esse lugar? Não, pastor, faz tempo que eu não acesso, é hoje. A ressurreição traz restituição. Jesus ressuscitar é como algumas coisas ressuscitassem na sua vida também. Ah, pastor, mas tem coisas que morreram. É porque para você Jesus ainda está morto. Não, pastor, Maria foi buscar um Jesus morto. Deve ser, eu olhando essa mensagem de uma forma assim, eu achei meio... Buscar um Jesus morto? Jesus morto? Se eu escutei da boca dele que ele ia ressuscitar, se eu vi ele trazendo vida para um homem que estava morto depois de 4 dias, se eu vi ele ressuscitar, eu li e vi ressuscitar o filho da viúva de Naim, deixou a mulher que andava curvada, curou a filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue, um homem que eu vi tantas coisas ele fazer. Como que eu poderia acreditar que a morte ia vencê-lo? Como que Maria deixou e acreditou que a morte podia vencer ele? Para de buscar Jesus onde ele não está. Para de ir atrás de Jesus onde ele não está. Para de querer buscar Jesus no lugar que ele não está mais. Deixa eu te falar uma coisa. Busca Jesus vivo. Alguém que fala contigo, alguém que encosta em você, alguém que segura na tua mão. Alguém que fala com você de uma forma que ninguém fala. Uma voz que não confunde. Eu não sei se foi Deus que falou. A voz de Deus é inconfundível. Não, pastor, ele falou, mas eu não sei se foi Deus. A voz de Deus é inconfundível. Alguém que fala com você. Não é possível que você tenha buscado um Jesus morto. Se coloque de pé quem pode em nome de Jesus. Faz dessa noite aqui, desse lugar para a gente ir embora, o Santo dos Santos. Que é isso, pastor? O seu. O seu. O seu. Porque é no Santo dos Santos que os seus projetos são ressuscitados. Aquilo que estava morto começa a ter vida. Como assim, pastor? Aquilo que morreu, aquilo que você matou, aquilo que você decretou a morte, porque Deus não falou que tinha morrido. Quem falou foi você. Então deixa agora nesse momento no Santo dos Santos você adentrar, porque o véu está rasgado. Porque presta atenção, o véu está rasgado, mas o acesso ainda depende de você. Porque ele está. Agora quer saber se você quer entrar. Não tem mais nada impedindo. O véu está rasgado, o acesso está livre. Todo mundo pode entrar. Isso não quer dizer que um tempo de crente, qual a patente que você tem, o título. Não tem nada a ver com isso. Até porque um ladrão
Dimas? Conseguiu. Dimas conseguiu o que nós estamos buscando. Faz isso hoje. Não faz do teu coração um túmulo vazio, não. Faz do teu coração um coração cheio, para que ele possa ressuscitar o que está morto aí. Tem chamado morto, tem dom morto aí. Ah, o dom nunca morre. Você matou. Foi ele te deu, está aí, mas você enterrou ele. Ai, pastor, faz isso agora, traz de volta, reconhece quem eu sou, de verdade, preciso mudar isso, mas eu sei que é o Senhor, deixa ele trabalhar. Põe isso para fora hoje, vive esse momento, não busca mais Jesus pelo que ele pode fazer, não, busca por quem ele é. Eu só quero ver o Senhor. Que se a sua motivação fosse de verdade ver ele, não importava o que estava acontecendo à sua volta. Quando a minha motivação é ver ele, o que está acontecendo na minha volta, pouco importa. É por isso que tem pessoas insatisfeitas na presença de Deus. Não, tem pessoas insatisfeitas na presença de Deus, porque só Deus não é suficiente. Ah, pastor, então tá bom, vou ficar só Deus. Não, estou falando para você ficar sentado. Não, estou falando o seguinte: quando eu mostro que de verdade ele é importante, as coisas começam a chegar. Eu fico satisfeito. Eu fico feliz. Pastor, mas eu não estou vivendo um momento bom. Não está, mas sozinho eu também não estou. A companhia dele já é tudo para mim. Ele vai me ajudar a superar isso. Ele vai me ajudar a superar esse problema. Eu sei que ele pode fazer isso, mas se ele não quiser fazer agora, ele vai fazer depois. Se não fizer também, está tudo bem. Mas eu preciso mostrar para ele que o mais importante é ter ele. O mais importante é ver ele. Maria falou: mestre, precisamos buscar Jesus por quem ele é de verdade. E ela devia ter ido. Se ela soubesse reconhecer ele como mestre, ela nem teria ido lá, porque o que ela fez, Jesus falou muito mais da morte dele do que dos pecados, dos milagres que ele fez. Jesus teve cuidado de instruir as pessoas: eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas fica tranquilo, vou ressuscitar. A morte não pode me parar. A morte não consegue me parar. A Bíblia diz que aquele homem que almeja só coisa dessa terra, miserável homem é. Presta atenção nisso. Quem almeja só coisa desse lugar aqui é miserável. Não tem problema você querer coisas, não tem problema, essas coisas acontecem mesmo, mas você tem que desejar ele todos os dias. Vê-lo ele todo dia. Quando acordar, eu quero te ver. Quero escutar a tua voz, quero sentir a tua presença. Eu quero. É ver Jesus numa menina, uma criança que encosta na perna de uma pessoa e fala: Deus te abençoe. É você entrar por aquelas vielas e saber que você não tem problema. É você ver uma menina correr com a caixa de bombom, que talvez seja a única que chegou com aquela quena nesse ano. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, é porque você olha com outros olhos. Toda vez esse negócio de chocolate. Jesus não é nem chocolate. Quem está falando de Jesus é chocolate? Mas como você vai ter acesso a algum coração com esse jeito seu, que ninguém para para te ouvir, ninguém para para te escutar, você não faz nada para aquilo que a pessoa amoleça, o seu coração é mais duro do que pedra. Quanto tempo faz que você não chora? Eu não choro. Claro, está seco. Só chora quem tem algo dentro. Está tão seco que nem lágrima sai. Aí então tem que chorar, pastor. Jesus chorou. O Filho de Deus chorou. Fala com Ele hoje. Deixa eu te ver de novo. Deixa eu te ver de novo. Deixa eu te reconhecer. O momento não está muito bom, meu momento não está muito favorável, mas se eu te ver, se eu te reconhecer, mestre, chama Ele essa noite. Chama Ele essa noite. Independente do que esteja acontecendo, não chama Ele para pedir nada, não. Não chama Ele para pedir nada, não. Não chama Ele para pedir nada, não. Eu quero te ver.
Eu só quero ver o Senhor.